Conversar mais com a professora Fernanda Manhota sobre esse personagem que retorna à política americana, à política mundial. Professora Fernanda Manhota, o Donald Trump, ele consegue um feito, ser o segundo presidente dos Estados Unidos que volta para o comando da Casa Branca, mas não no mandato consecutivo. O que favoreceu esse retorno de Donald Trump? Olha, Carol, em geral, a gente teve uma eleição de 2024 marcada pela rejeição, né? Então, dois candidatos impopulares inicialmente, Joe Biden, que era o incumbente, e Donald Trump. Então, havia ali uma espécie de disputa pelo menos pior. Essa era a percepção do eleitor americano em geral. Os dois tinham um alto nível de rejeição. Mas, naquele momento, o que foi decisivo, apesar de muitos eleitores não estarem satisfeitos com os quadros que se apresentavam, mesmo depois com a substituição de Joe Biden por Kamala Harris, foi de fato a lista de prioridades. Quando a gente cruza quais são, né, os itens que compõem, digamos aí, a tríade de elementos que mais preocupam a opinião pública dos Estados Unidos e a gente, portanto, compara com as agendas, né, dos então candidatos em 2024, existe um match, uma correspondência muito evidente entre o que falava Trump e o que esperava o eleitor médio. Basicamente, esses elementos prioritários, eles incluíam, em primeiro lugar, temas ligados à economia. Então, o cidadão americano vinha, desde a pandemia, sofrendo com a hiperinflação, que depois foi ainda mais acentuada em função da instabilidade global, as guerras, guerra na Ucrânia, no Oriente Médio, enfim, a competição também que vem acontecendo com a descentralização das cadeias globais de produção, e isso afeta o dia a dia do cidadão que não está acostumado nos Estados Unidos, né, com uma inflação tão elevada. Isso foi um elemento que Donald Trump mobilizou com muita força, não só falando da promessa de reduzir os níveis de preço em geral, mas, claro, sempre retomando a ideia, né, uma narrativa nacionalista de voltar a produzir nos Estados Unidos, reindustrializar partes do país que vem sofrendo já desde que a globalização se aprofundou, criar empregos e resgatar um pouco dessa autoestima, inclusive, né, do cidadão americano. É bom lembrar, Carol, que os Estados Unidos se encontra em pleno emprego já há algum tempo, o que, em tese, do ponto de vista da frieza ali dos números, é uma boa notícia, mas não necessariamente reflete que o cidadão esteja feliz e satisfeito, né? O que o número muitas vezes não mostra é que o país pode ter pleno emprego, mas você pode ter pessoas, por exemplo, em condição de subemprego, né? Quer dizer, gente que antes tinha um trabalho em tempo integral, agora está trabalhando em tempo parcial, ou que atuava em um determinado setor, numa indústria, e não consegue mais se colocar, se alocar nessa mesma, nesse mesmo segmento, então tem que ter trabalhos alternativos. Então, tecnicamente não são pessoas desempregadas, mas do ponto de vista da qualidade de vida, há uma percepção de piora. Além dessa questão econômica, a gente tem, em segundo lugar, a imigração, que tem uma relação com a economia, né? E, em terceiro lugar, a gente tem uma preocupação muito presente também com pautas de costumes. Então, cruza o que o eleitor estava procurando, o que falava Donald Trump, mesmo ele não sendo, digamos, o favorito para muita gente, ele representava a mudança. Essa foi a tônica da eleição. Ainda que a mudança para algo que já era conhecido, mas uma ruptura em relação ao que vinha representando Joe Biden e os democratas, Carol.